Oi, galerinha, tudo bem com vocês? A Proju está aqui mais uma vez para a gente iniciar mais uma videoaula para os alunos do quinto ano, né? Minha turminha predileta em visualização de aula. A Pro sempre fica muito feliz quando ela abre lá, né, o link do canal da escola e percebe que a turma do quinto ano está firme e forte na questão da aprendizagem. E isso é muito bom para mim, porque é um incentivo para a Pro estar sempre pensando numa aula diferenciada e melhor ainda para vocês, né? Porque esse desenvolvimento das aulas está pensando realmente num acúmulo de conhecimento por parte de vocês, assim. Não deixamos que esse período atípico da nossa vida foi, né, como um carro-chefe para que a gente parasse de aprender. Então, o quinto ano mostrou que a gente aprende onde tem alguém disposto a ensinar e o outro a aprender. Então, vamos iniciar nossa aula como é uma regra padrão, né? Fazendo a correção da atividade de casa. A aula passada, a gente começou a introduzir, né? Desde a aula de fábula, que a Pro já está começando a introduzir para vocês, as tipologias textuais, que são os tipos de texto que estão inseridos nos gêneros textuais. Então, nesse primeiro momento, todos os textos que a Pro está trazendo, né, todos os tipos de texto, estão inseridos aí no gênero narrativo. Eu trouxe a fábula e eu trouxe as histórias em quadrinhos, também conhecida como HQs, né? Então, claro que eu sempre gosto de desafiar vocês do quinto ano e eu trouxe aí para vocês, peguei um trechinho só da historinha e coloquei para vocês, mas eu fiz perguntas que estão explícitas no texto, quer dizer, na cara, e que estão implícitas. Significa que você precisa conhecer o conto original para você responder, viu? Então, isso pode acontecer porque eu quero trabalhar isso com você. Nem sempre, quando a gente vai responder uma atividade, a resposta tem que estar ali, não. A gente consegue fazer, né, responder aquilo com base em outros conhecimentos. É isso que faz com que você responda as perguntas que estão implícitas, quer dizer, que não estão na cara, que não aparecem de forma ampla no texto. Então vamos lá. Lá na atividade, vocês tinham no primeiro momento esse trechinho aí da historinha em quadrinho. Percebam que a Pro não colocou a história toda. Eu já comecei do meio da história. Isso foi intencional, porque eu queria trabalhar isso aí com o quinto ano. Então, já começa aqui com o caçador dizendo: você merece uma boa lição. Daqui a pouco, o que é que acontece nesse outro quadrinho? Usos de onomatopeias, né? Ó, pof, pum, soque. São sons que mostram para vocês que o caçador está dando uma bela surra no lobo, não é isso? Magali utiliza um balão de fala aqui, usando a linguagem verbal que a gente está escrevendo e diz: bem feito. Quem mandou você querer comer o bolo da vovó? Esse é o que a Magali fala. Daqui, no próximo quadrinho, a gente vê a Magali, que não é a Chapeuzinho Vermelho e sim amarela, né? A gente consegue perceber pelo capuz, correndo para quem? Para a casa da vovó. Chegando na casa da vovó, o que é que ela fala? Outro balão de fala, utilizando o quê? Linguagem verbal. Aí ela diz: para você, vovó, entrega o bolo para a vovozinha. Daqui a pouco, quando a vovó recebe o bolo, qual é a cara que a Magali faz, né? Uma cara de desejo por esse bolo aqui. E a vovó entrega o bolo para a Magali e aí a gente tem mais uma vez o uso de onomatopeias, porque não tem balão de fala, mas a gente consegue entender que ela está comendo pelo nhoque, 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 nhoque. Vamos agora para o texto. Lá nas perguntas, no primeiro diz assim, ó: essa história tem como referência qual conto de fadas? A Branca de Neve ou a Chapeuzinho Vermelho? Óbvio, né, que a gente vai assinalar aqui Chapeuzinho Vermelho, que é essa a alusão que é feita na história em quadrinho, né? Claro que ele não utilizou ali o Chapeuzinho Vermelho e sim o Chapeuzinho Amarelo, mas ali fez uma alusão à história, por quê? Porque ele traz ali personagens que compõem a história original, que é a da Chapeuzinho Vermelho. As recomendações dadas pela mamãe foram: não tem esta resposta na tarefa, Progil. Tem, gente, por quê? Porque aqui a gente está trabalhando com que conto de fada? Não é da Chapeuzinho Vermelho? Então,
Vai ter momentos aqui que para responder a atividade a gente vai ter que conhecer o conto da Chapeuzinho Vermelho, porque no primeiro a gente acabou de assinalar que essa história em quadrinho faz referência a Chapeuzinho Vermelho. Então, quando a gente lê a história da Chapeuzinho Vermelho, qual é a recomendação que a mamãe da Chapeuzinho Vermelho faz? Que ela tenha cuidado com o lobo. Não é isso que ela recomenda lá? Mas aqui a gente está trabalhando com quem? Com Magali. Magali é a gulosa, a comilona da Turma da Mônica. Então, a resposta correta seria o 2, que diz assim: não coma o bolo e cuidado com o lobo. Cuidado com o lobo é a recomendação verdadeira da Chapeuzinho Vermelho. Mas por se tratar de Chapeuzinho Amarelo e Magali, a mãe dela faz 2 recomendações. Para ela não comer o bolo antes de chegar na casa da vovó e ter cuidado com o lobo. Então aí é uma resposta que não está explícita e sim implícita no texto, porque quando eu assinalei na primeira pergunta que esse texto está fazendo referência a Chapeuzinho Vermelho, eu vou ter em alguns momentos que utilizar o conto original para responder esse aí, viu? Então vamos lá. O lobo ficou com água na boca por causa de quem? Da Magali ou do bolo de fubá? Então, na história verdadeira, o lobo fica com vontade de comer a Chapeuzinho, não é isso? Mas na história da Magali, ele ficou com vontade de comer foi o bolo de fubá. Estava correndo atrás do bolo e não nem da vovó e nem da Chapeuzinho. Então, vamos assinalar aqui, bolo de fubá. O que fez com que Magali percebesse que era um lobo disfarçado? Lá na história original, o que faz a Magali perceber que ali, ou a Chapeuzinho perceber que é um lobo? O lobo na história original usa barba postiça? Sim ou não? Não, né, gente? Mas na história da Magali, ele usa. Então, quando eu trabalho com história em quadrinho, foi que a Pro explicou para vocês, que é uma narrativa gráfica, que a gente utiliza-se de imagem e de texto para contar a história. Então, vocês percebem, precisam perceber todos os elementos que compõem esses quadrinhos. Então, o que fez a Magali perceber aqui não foi o rabo do lobo, não. Foi a questão dele usar uma barba postiça, né? A gente está vendo a barba postiça lá aparecendo no quadrinho. Então, vamos fazer um X aqui, ó, barba postiça. Ao fugir do Chapeuzinho Amarelo, o lobo esbarra em quem? Na árvore, no caçador ou na parede? No caçador, né? Ele teve a infeliz coincidência de bater de frente com o caçador. A Magali recuperou o bolo porque teve a ajuda do caçador. O que ele fez com o lobo? Então, lá também, aqui, ó, é muito tranquilo para a gente perceber o que ele fez, ó. Pof, tuf, soque, som de pancada, são onomatopeias que nos deixam claro que o caçador deu o que, gente? Uma bela surra no lobo. Então, deu uma surra no lobo. 7. A vovozinha deu o bolo para a Magali por quê? Ela estava com fome ou a netinha é gulosa e gosta de bolo de fubá? A Magali nem sempre está comendo porque tem fome, não é verdade? Ela come por ser gulosa. Então a gente vai analisar aí o personagem da história em quadrinho de verdade. Então com certeza a vovó deu a ela o bolo porque ela é gulosa e gosta de bolo de fubá. Aliás, ela gosta de qualquer coisa que coma, né? Então a resposta é o segundo. E a atitude da vovó foi amorosa ou egoísta? Com certeza amorosa, porque ela deixou de comer o bolo para dar a netinha dela. Então, percebam aí que nessa historinha em quadrinho precisou de muitas habilidades que vocês precisam desenvolver, porque nem sempre vai estar presente nas perguntas, né, no texto, a resposta. A gente vai precisar abrir mão de outras habilidades, né, de outros conhecimentos para fazer a resposta aqui. Aí a gente precisou analisar a imagem para responder. Aí a gente precisou conhecer o conto original para responder. Então, isso pode acontecer e eu vou explorar com vocês ao longo das nossas aulas. A questão da resposta na cara, que a gente chama de explícita, e a resposta que você precisa conhecer, utilizar outra fonte, que é a implícita, que é a que mais pesa quando vocês vão estar fazendo atividades aí fora, né? Nossas provas avaliativas. Então, vamos agora colocar a data de hoje e vamos pegar o nosso livro de português.
No livro de português, hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do adjetivo, na página 57. E hoje vamos falar sobre a questão de grau do adjetivo. A gente já estudou o que é o grau do substantivo, não é verdade? A gente descobriu lá no grau do substantivo que a gente está falando de tamanho. Então, no grau do substantivo, eu trabalho com aumentativo e diminutivo. Estou trabalhando tamanho. Só que o grau do adjetivo, ele tem uma particularidade, quer dizer, tem uma diferença entre os substantivos. Por quê? Quando eu falo de adjetivo, eu estou falando de características ou de qualidade. Então, como que eu vou trabalhar grau aí, Progil? Como é que eu vou trabalhar? Eu não vou trabalhar aqui, no grau do adjetivo, o aumentativo e o diminutivo. Não no sentido de aumentativo e diminutivo. Não é essa a proposta do grau do adjetivo. Então, vamos descobrir o que é. Primeira coisa, a gente vai lembrar o que é o adjetivo. Como você já deve ter estudado, o adjetivo é um modificador do substantivo e pode variar em gênero, número e grau. Então, a gente já descobriu isso nas nossas aulas passadas, né, que o adjetivo ele vem qualificar, ele vem modificar, ele vem caracterizar o substantivo. Vamos trazer exemplos aí. Quando eu digo Maria é muito bonita, as flores são cheirosas, Vossa Excelência não veio, a casa é excelente. Então, aqui eu estou trazendo para vocês exemplos, né? Exemplos aí de adjetivos para vocês trabalharem. Todas as frases que aparecem aí, elas estão caracterizando ou modificando o substantivo e aí a gente utiliza também a questão de números, né? A gente está trabalhando aí com números e gêneros, porque quando eu estou utilizando a palavra bonita, aqui eu estou trabalhando um número, que eu estou trabalhando uma palavra no singular, porque o substantivo próprio Maria também está no singular. Estou trabalhando também a questão de gênero. Por que gênero? Maria é uma palavra no feminino, então a nossa qualidade também está no feminino, bonita. Então a gente está fazendo aqui entre o substantivo e o adjetivo duas concordâncias. A gente está concordando em número, porque eu estou trabalhando uma palavra no singular e uma qualidade no singular, e estou trabalhando também em gênero, porque eu estou trabalhando aqui com uma palavra feminina e também uma qualidade feminina. Isso tem que acontecer. Quando eu digo as flores são cheirosas, eu estou trabalhando aqui o número, porque flores está no plural e a qualidade que eu dei a elas também está no plural, que é cheirosas, eu levei para o plural. Quando eu trabalho com a questão da casa, eu estou caracterizando a cor dela, né, a casa amarela. Então, tudo isso aí são adjetivos, só para a gente lembrar. No grau normal, os adjetivos caracterizam um ou mais seres sem indicar intensidade. Então, quando está num grau normal, eu vou dizer minha mãe é bonita, o vestido é preto, eles são bagunceiros. Aqui eu estou somente me preocupando em fazer o que, quinto ano? Em fazer a concordância, né? Ó, minha mãe é bonita, mãe e bonita, concordei substantivo com a qualidade, concordei em quê, Pro? Em gênero, masculino e feminino. Quando eu digo o vestido é preto, eu estou somente caracterizando esse substantivo comum e também estou caracterizando a questão aqui da qualidade, obedecendo também o gênero. Vestido é masculino, preto também é uma palavra masculina, uma qualidade masculina. Quando eu disse eles, aí eu utilizei aqui o adjetivo bagunceiros, eu concordei em número, singular em plural, né? Plural eles, a qualidade também foi para o plural bagunceiro. Isso quando a gente trabalha com o grau normal, eu só estou caracterizando os meus substantivos, então só estou trabalhando aqui o adjetivo. Mas lembrem que a aula hoje é falando sobre grau de adjetivo. Então, vamos inserir esse conteúdo agora. O grau dos adjetivos são divididos em comparativos e superlativos. Eles são utilizados para fazer comparações ou elevar a característica atribuída ao substantivo. Então, lembre que bem no início da aula, eu disse que não ia trabalhar aumentativo e nem diminutivo, mesmo que a gente estivesse trabalhando com grau. Por quê? O que a gente vai trabalhar no adjetivo é a comparação
ou a questão do superlativo. Quando eu trabalho com superlativo, eu estou elevando as características. Quando eu pego uma palavra, né, uma qualidade e levo ela para o grau superlativo, eu estou elevando ao máximo aquela característica. Quando eu trabalho com comparativo, então estou ali diminuindo ou aumentando a qualidade da pessoa utilizando a comparação entre dois substantivos. Então deixa eu trazer para vocês entenderem propriamente dito. Eu digo assim, ó, este filme é melhor do que o que assistimos na semana passada. Então aí eu estou fazendo uma comparação entre dois filmes, né? Estou usando aí um grau do comparativo. Por que grau? Porque aí eu estou aumentando a qualidade de um e diminuindo a qualidade do outro. Não propriamente estou trabalhando diminutivo e aumentativo, eu estou só fazendo a comparação. Então, o grau comparativo. Quando eu digo assim, este filme é muito bom, eu estou elevando, né, esse filme, a qualidade dele ao máximo, muito bom. Estou usando aí o superlativo. Vamos falar agora somente do grau comparativo, para vocês entenderem melhor ainda. No grau comparativo é feita a comparação da mesma característica entre dois ou mais seres ou de duas ou mais características do mesmo ser. O que ele quis dizer assim? O que eu já sei sobre o grau comparativo, quinto ano? O que é que vocês já devem perceber? Que o carro-chefe do grau comparativo é a gente trabalhar a comparação. Essa comparação pode ser de características entre dois ou mais seres, ou duas ou mais características do mesmo ser. Vamos trazer isso para exemplos. Quando eu trabalho com comparativo de inferioridade, eu sempre vou utilizar, nesse processo de comparação, a palavra menos que, ou do que. Sempre vou utilizar essas duas palavras para fazer a comparação de inferioridade, né? Então, eu já sei que nesse processo eu vou diminuir a qualidade de alguma característica. Então, vamos aí. Eu disse assim, ó, Alice é menos preguiçosa que João. Então, eu tenho dois substantivos próprios, né? Alice e João. E tem uma característica, que é o quê? Preguiçosa. Então, tem um adjetivo. Então, eu utilizei aqui, ó, menos que. Quando eu disse menos que, eu estou trabalhando aqui dizendo que Alice é menos preguiçosa que João. Então, eu estou aqui trabalhando o comparativo de inferioridade. Inferioridade em que sentido? No substantivo João, porque eu diminuí João aqui. Eu disse que Alice ainda era menos preguiçosa que João. Quando eu falei a revista é menos pesada que o livro, eu tenho também dois substantivos, revista, livro. Tem uma qualidade aqui, né? Uma característica que é pesada, e aí eu utilizei, ó, menos que. Então eu disse aqui que o livro é menos pesado do que a revista é menos pesada que o livro. Fiz aí uma inferioridade de quem? Da questão do substantivo. Quando eu trago um comparativo de igualdade, no comparativo de igualdade, a palavra que é utilizada por vocês para comparar é a palavra tão, quanto, como ou quão. Aqui no comparativo de igualdade, eu não estou exaltando a qualidade de nenhum dos dois substantivos, estou comparando e equiparando. Significa o quê? Deixando do mesmo jeito, né? Então, quem é que vai ficar do mesmo jeito aqui? Ó, Cláudia é tão educada como Patrícia. O adjetivo é educada. Os substantivos são Cláudia e Patrícia. E a gente vai comparar a qualidade entre as duas. Quando eu digo
tão como, então eu não exaltei nem Cláudia e nem Patrícia. Eu equiparei a qualidade educada entre as duas. Elas duas são educadas na mesma proporção. Eu tenho aqui na frase, matemática é tão importante quanto português. Então, aqui eu tenho matemática e português, substantivo. A característica é ser importante e eu disse tão quanto. Quando eu digo tão quanto, eu equiparo a importância entre matemática e português e não digo que nenhuma das duas é mais importante que a outra. Ele é tão decidido quanto teimoso. Então aqui eu tenho para vocês a questão de duas qualidades, que é ele ser decidido e ele ser teimoso. Então aqui não tem dois substantivos, sim duas qualidades. Então ele tem aí a mesma proporção, entre as qualidades. Ele é ao mesmo tempo decidido demais e teimoso demais. Ele faz aí uma proporção de igualdade entre as duas características desse sujeito, que é ele. Estão entendendo aí, gente? Então, quando você trabalha com grau de igualdade, você equipara qualidades, características entre dois substantivos ou entre duas qualidades. E vamos falar agora do comparativo de superioridade. Então, quando eu trabalho o grau comparativo de superioridade, eu já sei automaticamente que a palavra superioridade me dá a ideia que um é mais que o outro, não é verdade? Um é superior ao outro. Então, eu venho aqui na frase e sempre vou utilizar para comparar mais que ou do que. Então, vamos analisar a primeira frase que diz: Igor é mais atento que Rodrigo. Vamos aí. Dois substantivos para ser comparados, Substantivos próprios. Igor, Rodrigo. Quem é a qualidade aqui? Ser atento. Quando eu digo que Igor é mais que Rodrigo, então eu digo que Igor é superior a Rodrigo, em atenção. Então, eu estou trazendo aqui o comparativo de superioridade. O primeiro substantivo próprio é superior ao segundo substantivo próprio. Nessa outra frase, o lápis é mais comprido do que a borracha. Então, a gente tem dois substantivos comuns, lápis e borrachas, E aí a gente traz aqui a característica, que é ser comprido. Mas quando eu utilizo mais do que, eu quero dizer que o primeiro substantivo comum é superior ao segundo. Mas existem alguns comparativos de superioridade onde vocês não vão poder utilizar mais que ou do que. Por quê? Quando a gente trabalha com algumas particularidades, algumas palavras e no emprego da frase eu coloco esse mais que ou do que, eu faço isso de forma incorreta, Não vai estar graficamente escrito certo e nem pronunciado certo. Em que sentido? Eu não posso dizer que fulano é mais bom que cicrano, porque a palavra mais bom, ela não existe. Então, quando eu quero fazer esse comparativo de superioridade, eu vou ter que usar melhor. Então, eu posso dizer, João é melhor que Pedro, entendeu? Eu não posso dizer mais bom, apesar de que a gente usar a palavra mais para elevar a qualidade. Mas no sentido de bom, não existe a palavra mais bom, e sim melhor. Mesma coisa acontece quando eu vou dizer mais mal. Não existe dizer o cachorro é mais mal que o gato. Não. Eu posso dizer assim, o cachorro é pior que o gato. Eu estou fazendo comparativos de superioridade, mas não estou usando a palavra mais, porque quando eu acrescento esse mais na frente do adjetivo, eu transformo aquela palavra numa palavra que não existe, Incorreta. Mesma coisa com mais grande, mais pequeno. A gente tem que dizer maior ou menor. Isso quando a gente está trabalhando com um comparativo de superioridade. Para você transformar um substantivo a mais que o outro, quando vocês trabalham com bom, mal, grande e pequeno, vocês não vão poder utilizar mais, e sim a palavra melhor, pior, maior e menor.
Entenderam aí, quinto ano? Então, os comparativos são tranquilos para vocês entenderem, né? Geralmente, só precisa que vocês decorem aqui quais as palavras que a gente usa quando estou falando de superioridade mais, quando estou falando de inferioridade menos, quando estou falando de igualdade tão, né? Quando eu digo tão quanto, eu já disse que eu estou ali equiparando um ao outro. Falei do comparativo, né? Agora vamos falar do superlativo. Então, no grau superlativo, vocês têm aí o grau superlativo relativo e o grau superlativo absoluto, que é dividido em relativo de superioridade, relativo de inferioridade, superlativo absoluto analítico e superlativo absoluto sintético. Então, vamos descobrir quando que a gente emprega isso. Pronto. Na primeira frase, eu estou trabalhando com superlativo relativo de superioridade. Então, vou utilizar aqui. É o mais responsável dos filhos. Então, a gente vai trabalhar acrescentando palavras para exaltar a qualidade que, ó, ele é responsável, mas quando eu utilizei a palavra mais, eu disse que ele era responsável 2 vezes ou 3 vezes mais. Então, eu exaltei a qualidade responsável. Estou trabalhando aqui com a questão de superioridade. Eu disse que essa pessoa em questão é o mais responsável dos filhos, ele é superior aos outros. Quando eu trabalho com inferioridade, eu vou utilizar outra palavra para diminuir aquela qualidade, né, gente? Para inferiorizar. Então, a qualidade era responsável e eu utilizei assim. É o menos responsável dos filhos. Então, eu peguei aqui a palavra menos e vou transformar esta qualidade, esse adjetivo inferior. Essa pessoa é inferior em responsabilidade aos outros irmãos. O que é que eu preciso analisar aqui? Quando eu estou trabalhando com superlativo relativo, eu vou utilizar palavras, né, para acrescentar no sentido de elevar ou diminuir a qualidade. Quando eu falo do absoluto, eu também vou usar palavras aqui, ó. Quando eu digo muito responsável, eu quero dizer que ele é responsável demais. Esse aqui é o analítico. Quando eu uso o analítico, eu tenho que usar uma palavra para exaltar ao máximo. Perceba que no superlativo absoluto analítico não existe negócio de diminuir, não. É sempre exaltar. Exaltar ao máximo. Quando eu uso uma palavra, a palavra muito, eu exalto ao máximo, porque a gente está falando de superlativo absoluto. Absoluto, a palavra absoluto já diz tudo para vocês, é ao máximo isso, né? Então, quando é o absoluto analítico, a gente utiliza uma palavra, no caso muito, para exaltar ao máximo aquela qualidade que foi responsável. E quando eu trabalho com o sintético, então eu já não uso uma palavra não, eu já pego essa palavra e levo ao grau máximo quando eu digo responsabilíssimo, né? Então essa qualidade foi elevada ao máximo sem o uso de outra palavra. Trazer para vocês aqui uma coisa para definir, ó. Enquanto o grau absoluto analítico conta com a presença dos advérbios muito pouco bastante, o superlativo absoluto sintético reforma com o sufixo inso. Então, o que foi acrescentado à palavra responsável? Um sufixo. Vocês lembram o que é sufixo, né? Sufixo é aquele pedacinho que se acrescenta depois de uma palavra para criar uma palavra nova. E prefixo, aquele que se coloca antes de uma palavra para criar uma palavra nova. A gente já estudou isso na formação de palavras, né? Por composição. Para a gente arrematar a nossa atividade, vamos fazer aí a atividade no caderno de vocês. No livro, páginas 59 e 60, a gente vai falar sobre aí a questão do grau dos adjetivos e também o arremate aí de revisão dos adjetivos. Então vamos ficar por aqui, meus amores, e até a nossa próxima videoaula.